O Al era um perdedor inútil que levava uma vida simples como fazendeiro. No entanto, tudo muda quando ele desperta uma habilidade trapaceira que maximiza seus atributos, então ele deixa a fazenda para derrotar demônios poderosos durante o dia e usar outro tipo de enxada à noite. Tudo começa numa manhã, quando o Al está alegremente colhendo algumas plantações em seu jardim, e o sistema o informa que suas habilidades de agricultura chegaram ao nível 10. De repente, a tela pop-up dá a Al a opção de integrar suas habilidades de agricultura, então ele decide testar, mas isso faz com que ele evolua para um novo título, que possui um nível de poder de ataque inacreditável. No entanto, Al está mais preocupado com o fato de que precisa entregar mercadorias no mercado, então ele corre para fazer isso. No caminho, Al vê um dragão engolindo um grupo de aventureiros, então ele decide ajudá-los a escapar, roubando a atenção do dragão. No entanto, quando ele joga sua cenoura no dragão, ela simplesmente explode o lagarto gigante do céu, deixando ele e os aventureiros chocados. Al se pergunta se sua cenoura foi feita pelo Oppenheimer, mas lembra que sua habilidade de ataque aumentou, então não pensa muito nisso e continua sua jornada. Pouco depois, ele chega à capital real, onde vê um homem encapuzado tentando sequestrar uma garota. Então ele rapidamente intervém e atira dos braços dele. No entanto, o bandido fica furioso e tenta lobotomizá-lo com sua lâmina, mas Al desvia e derruba o cara com o golpe final do John Cena. Enquanto os guardas imobilizam o sequestrador, Al se lembra de como despertou repentinamente o poder da percepção durante a luta, o que lhe permitiu prever os movimentos do vilão. A garota Fall agradece por ele tê-la salvado, mas os sinos começam a tocar de repente, então Al sai correndo com sua carroça para entregar as mercadorias o mais rápido possível, sem nem ao menos dizer seu nome para ela. Depois de entregar as mercadorias ao comerciante, Al tá voltando para casa quando alguns guardas bloqueiam seu caminho, e isso deixa confuso, já que ele já havia mostrado o passe para eles. Mas Fall aparece de repente e explica que ela é a princesa do reino e quer discutir alguns negócios com ele. Al fica surpreso que uma figurona tão importante queira conversar com um fracassado como ele, mas ela o convida para trabalhar para a família real, o que o deixa ainda mais chocado. Ele recusa a oferta e tenta fugir, porque tudo o que ele quer é passar o resto da vida como fazendeiro. Mas Fall promete dar a ele uma fazenda enorme em troca de seus serviços. Negócio bom demais. Quando ele pergunta por que ela está escolhendo ele, ela explica que o cara que ele derrotou com tanta facilidade tem um status médio de 500, mas ele nem sabe o que é status médio. Então, ela explica que é um sistema de classificação de poder em que o herói lendário tem a pontuação mais alta, de 1000. Fala então pede para ver a pontuação dele, mas o cara não quer mostrar que, discretamente, tá com 65 mil. Nesse momento, os aventureiros de antes chegam e contam para a princesa sobre o incidente com o dragão. E bem quando ela começa a suspeitar do Al, eles veem que ele já tá fugindo na sua Ferrari de madeira. Apesar disso, Fall decide que não vai desistir do Al. Pouco depois, Fall retorna ao palácio, onde um oficial chamado Seisil informa ela e o rei que um dos comandantes dos demônios, chamado Romeu, enviou um monte de monstros para o reino deles para se vingar da derrota do rei demônio. Seisil sugere que eles fujam da capital para se salvarem, mas o rei se recusa. Então todos os cavaleiros na sala imploram para que ele concorde, garantindo que protegerão o reino na ausência dele. Enquanto isso, Al tá de boa em casa quando seu amigo Testa aparece de repente e o informa que um enxame de monstros está passando perto da vila deles, mas Al continua desmotivado. No entanto, quando percebe que suas plantações estão em perigo, ele corre tão rápido quanto usar Bolt para checar como elas estão. Ao chegar lá, ele fica aliviado ao ver que suas plantas estão intactas, mas vê os monstros marchando em direção à capital, o que o deixa preocupado enquanto pensa no que fazer. Enquanto isso, Seisil tá liderando a evacuação do rei de Fall, mas de repente ataca o rei e seus guardas, e revela que na verdade ele era o Romeu o tempo todo. O quê? Ele então explica seu grande plano, que é se passar pelo rei e colocar o reino sob o controle dos demônios. Em seguida, ele lança um Rasengan das trevas em Fall e no rei para destruí-los. Mas eles bloqueiam com uma pilha de escudos sagrados, então ele libera um dragão negro aterrorizante que aniquila os escudos deles. Para acabar com eles, ele dispara uma poderosa rajada sombria, mas Al pula na frente e contra-ataca o feitiço usando uma habilidade agrícola poderosa, que destrói o chão abaixo, deixando Fall chocado. Romeu fica surpreso que um simples fazendeiro conseguiu bloquear seu ataque poderoso, então tenta cortá-lo com sua espada, mas Al segura a espada com as próprias mãos e lança Romeu direto contra a parede. Isso faz Romeu perceber que Al é quem derrotou o dragão que ele havia enviado antes, então ele se transforma em sua forma suprema, que parece uma versão deformada do Titã de ataque. E Fall pede para Al fugir porque os atributos de Romeu nessa forma são extremamente altos. No entanto, Al faz um Saitama e derrota Romeu com um único soco. Al então volta sua atenção para os outros demônios, mas vê que eles já estão fugindo de medo.
No dia seguinte, o rei agradece Al por salvar seu povo e pede para que ele sirva ao reino, prometendo conceder-lhe as mais altas patentes de cavalaria. Mas Al recusa, porque só quer viver como fazendeiro. Apesar disso, Fal decide dar a ele a grande fazenda que havia prometido antes como recompensa por seus esforços, e pede para que ele se registre na guilda, assim poderá ajudar na luta contra os monstros que têm aparecido recentemente na capital. Ao ouvir isso, Al finalmente concorda e eles apertam as mãos. No entanto, quando Al vê a grande fazenda que Fal lhe deu, ele surta porque na verdade é basicamente um terreno baldio. Meu Deus! No dia seguinte, Fal leva Al para conhecer o mercado da capital real, e ele fica todo empolgado ao ver todos aqueles vegetais frescos, fazendo ela se perguntar se tudo o que ele se importa é comida. Quando ele percebe um vendedor de churrasco ali perto, imediatamente corre até ele para pedir alguns espetinhos para os dois, que eles devoram enquanto continuam andando. Enquanto seguem em frente, Al pergunta para Fal por que ela tá andando por aí mesmo sendo princesa, já que o palácio pode estar em alvoroço nesse momento. Mas ela diz que não é um problema, porque sua criada, Albi, tá fazendo o papel de sócia dela. Ela então explica que conhecer o seu povo também faz parte do seu trabalho, mas Al acha que ela tá só passeando à toa, e ela logo prova que ele está certo pedindo mais comida. Logo eles chegam à guilda dos aventureiros, e Fal pede para Al manter sua identidade de princesa em segredo, chamando-a de filha. Mas Al ainda teme que possam reconhecê-la, então ela explica que seu acessório de cabelo está imbuído com magia de Genjutsu que esconde sua aparência. Assim que eles entram no salão da guilda, um homem imediatamente reconhece Al como o cara super poderoso sobre quem andam espalhando rumores. Então ele o recebe e o leva até a recepcionista, Ellen, para se registrar. Al se apresenta para o sujeito, mas seus pontos de aura vão para o negativo quando seu estômago ronca como um ogro morto-vivo, e Ellen decide oferecer um pouco de comida para ele. Depois de comer, Al elogia as habilidades culinárias dela, então ela informa que a torta de rucoboço que ele acabou de comer é a especialidade dela, e Al decide plantar rucoboço em sua fazenda. Ellen pergunta por que ele decidiu se tornar um aventureiro apesar de ser fazendeiro, então ele explica que recebeu um pedaço de terra de alguém com a condição de que ele matasse monstros. Ele então declara que ainda é um fazendeiro, e ser aventureiro é apenas um trabalho paralelo, o que faz com que ela conclua que ele é bem talentoso. De repente, os 3 aventureiros de antes chegam e identificam Al como aquele que derrotou o dragão de Rank S, e todos os aventureiros na sala começam a surtar, então Al os acalma, lembrando que ele é apenas um fazendeiro comum. Ellen diz para ele procurar os 3 aventureiros caso tenha algum problema. Então ele se apresenta para eles, e eles se apresentam como Jake, Lamia e Luke. Al fica preocupado que sua vida simples de fazendeiro está prestes a ficar mais caótica, mas pede para Ellen lhe dar uma missão, e ela explica que as missões têm classificações que vão do rank G até o rank SS. No entanto, o rank SS é um rank de heróis, então o sistema de classificação dos aventureiros vai apenas do G ao S, e os ranks C e B são para aqueles que já são totalmente experientes. Como Al é um Giga Chad tão talentoso, Ellen prevê que ele vai chegar ao rank S rapidamente, mas Al não tem intenção nenhuma de buscar o rank S, já que seu objetivo é literalmente curtir a vida simples, em vez de se destacar. Ellen então entrega para ele uma missão de coletar 10 talos de erva melk na floresta de Green, e explica que a erva melk é usada para poções de recuperação, o que a torna um item necessário para qualquer aventureiro. No entanto, ela acha perigoso Al enfrentar monstros usando uma roupa de fazendeiro Temo, e Al explica que tá sem grana para comprar um equipamento normal, então ela entrega para ele um manto com magia defensiva embutida. Al tenta recusar porque, como fazendeiro, não faz sentido ele sair por aí parecendo o Doutor Estranho, mas ela coloca o manto nele mesmo assim e diz que tá tudo bem, já que faz tempo que ela não usa a. Enquanto Al experimenta o novo visual, Ellen fica tão impactada pela energia Sigma dele que sua mente entra em modo avião, mas Al a traz de volta para a realidade. Então ela explica que olhar para ele faz com que se sinta nostálgica. Ela então cita algumas frases do Andrew Tate para motivá-la em sua jornada de aventureiro, mas Al fica meio frustrado porque sua vida tranquila de fazendeiro tá de cabeça para baixo. Horas depois, Al tá na floresta colhendo plantas quando vê uma escama estranha no chão, o que o surpreende porque não era para ver monstros com escamas naquela região. De repente, uma grande orc fêmea aparece e tenta devorar o osso do amor dele, mas Jake salva a virgindade de Al destruindo-a com um golpe de espada. Enquanto ajuda Al a se levantar, os outros membros do grupo chegam, e Al pergunta a ele sobre a escama. Então Jake explica que é a carcaça de um monstro não identificado que foi encontrada em raras ocasiões na floresta de Green. Lamia então informa Al que a escama é um item de alta qualidade que pode render um bom dinheiro se ele vender, e Al conta a ele sobre seus planos de coletar erva melk, mas de repente todos sentem uma aura sombria e avassaladora na área.
Nesse momento, um dragão negro aterrorizante aparece, e todos ficam paralisados, tremendo de medo enquanto o dragão passa por eles. Al percebe que o dragão é o dono da escama de antes, mas fica surpreso por ele não tê-los notado. Quando ele tenta verificar os status do dragão, a tela falha e ele fica completamente atônito com isso. Enquanto isso, Ellen tem um pesadelo em que é atacada por uma criatura misteriosa, e quando acorda, percebe que dormiu de novo com a roupa de trabalho. Mais tarde, no salão da guilda, uma senhora chamada Won pergunta a Ellen por que ela não tá com uma aparência muito boa, então Ellen explica que perdeu a memória de novo, já que não se lembra de nada depois de ter ido para casa no dia anterior. Ouvindo isso, Won diz para ela sair mais cedo e ir se consultar com um médico porque ela sempre se sobrecarrega, e Ellen concorda. De repente, Al chega e pede para ter uma reunião com ela e os outros líderes da guilda. Durante a reunião, Jake conta para Ellen e os mestres da guilda que o dragão que eles viram tem um poder de ataque de 230 mil, e isso faz todos surtarem porque sabem que ele pode destruir o país deles num piscar de olhos. Luke então informa a eles que o dragão se chama Dragão Malévolo Ouroboros, mas Ellen de repente sente uma dor de cabeça ao ouvir esse nome. Al mostra para eles a escama do dragão, e isso faz Ellen se lembrar de como sua família foi atacada pelo dragão, fazendo com que ela desmaie. Um tempo depois, o An se encontra com Al e conta para ele como ela e o marido encontraram Ellen à beira-mar muitos anos atrás, sem nenhuma lembrança do seu passado. Ela sente que o passado de Ellen está de alguma forma conectado a ela, e Al decide ajudá-la a descobrir a verdade. Então ela entrega a ele várias poções de recuperação para ajudá-lo. Horas depois, Al está pesquisando sobre o dragão na biblioteca, mas o bibliotecário o impede de entrar em uma seção exclusiva da biblioteca. Por sorte, a princesa Fa chega e a convence a permitir a entrada dele. Dentro da sala, Al descobre que o dragão destruiu a vila de Onou alguns anos atrás e foi morto depois disso, mas de alguma forma conseguiu ressuscitar no presente. No dia seguinte, Al e Fal chegam a Onolo, onde Al encontra o fantasma de um garoto chamado Rai. Enquanto Al conversa com Rai, Fal se pergunta se ele despertou seu stand de Jojo, já que ela não consegue vê-lo, e é nesse momento que Al percebe que está falando com um fantasma. Rai diz que está esperando há muito tempo para encontrar alguém que possa ouvir sua voz e pergunta a Al sobre o manto que ele está usando, já que parece idêntico ao dele. Al revela que recebeu o manto de Ellen, e Rai finalmente entende o que está acontecendo, então explica para Al que ele usava aquele manto quando estava vivo, pois é um item especial imbuído de magia defensiva que ele ganhou do seu velho. Ao ouvir isso, Al de repente manda seu melhor charme cobrindo Fal com o manto, e isso deixa a princesa cabeça de vento tão sem graça que ela mal consegue falar. No entanto, o manto permite que ela finalmente veja o fantasma de Rai, então ela começa a surtar até que Al tampa sua boca e pede para Rai continuar sua história. Rai então revela que Ellen é sua irmã mais velha e que Ellen é a única sobrevivente da Vila Onon. Al pergunta por que ela não tem memórias do passado, então Rai explica que ela selou suas lembranças para proteger sua mente porque o ataque foi traumático demais para ela. No entanto, Rai está preocupado que sua irmã esteja em perigo, então ele implora para Al salvá-la. Há 15 anos, Ellen ainda era uma garotinha, e ela se encontrou com Rai, que estava praticando combos de respiração aquática antes de cair no chão. Enquanto o examinava, Ellen o repreendeu por tentar bancar o herói apesar dos avisos dela, mas Rai disse que não estava brincando porque pretendia se tornar um guerreiro maior que Kratos. No entanto, Ellen disse que ainda se preocuparia com ele porque é sua irmã e limpou a sujeira do rosto dele enquanto ele reclamava. De repente, o céu escureceu e a vila deles foi atacada pelo dragão negro. Quando os irmãos voltaram, viram que sua casa e família tinham sido reduzidas a cinzas pelo dragão, então eles imediatamente correram para se esconder da criatura. O dragão negro havia encurralado uma família de personagens secundários, mas o filho jogou uma pedra em sua cabeça. Esse dragão ficou irritado porque odiava quando humanos demonstravam coragem, então se preparou para obliterá-los com seu ataque de sopro. Vendo isso, Rai sugeriu fugir, já que não havia nada que pudessem fazer, e Ellen concordou, então eles dispararam para dentro da floresta. Enquanto corriam à frente, o dragão negro apareceu de repente na frente deles, então Rai puxou Ellen enquanto corriam na direção oposta, mas o dragão negro os perseguiu enquanto se gabava de como gostava de ver suas caras de desespero. De repente, Ellen caiu no chão e pediu para Rai deixá-la para trás. Mas quando o dragão negro chegou para devorá-la, Rai lançou uma espada direto no olho dele, mas o dragão se regenerou facilmente e atacou Rai. Enquanto sangrava nos braços de Ellen, Rai implorou para que ela fugisse, mas ela chorava e se recusava a deixá-lo, e o dragão ria da expressão de desespero dela. O dragão então garantiu a Ellen que não a mataria naquele momento, mas que em 15 anos voltaria e destruiria ela junto com o resto da cidade. Ao ouvir isso, Rai declarou que não desistiria nem mesmo depois de morrer e que protegeria sua irmã mais velha do dragão negro. Então o dragão permitiu que sua alma permanecesse na Terra, para que ele assistisse à destruição em primeira mão, como se fosse um filme da Netflix.
Depois que o dragão foi embora, Rai finalmente deu seu último suspiro e Ellen gritou de agonia. De volta ao presente, Rai conta essa história para Ao e Fal e explica para eles que o dragão negro geralmente deixa um sobrevivente após atacar uma vila e o encontra anos depois de dormir para terminar o serviço. Rai também explica que a consciência de Ouroboros fluiu para dentro dele depois que foi devorado, e foi assim que ele descobriu que o dragão se alimenta da energia negativa de suas presas para aumentar seu poder. Ele diz que quer que eles parem o dragão porque ele tá indo atrás de Ellen e do pessoal da capital. E Ao sente que não tem a menor chance. Mas Rai explica que eles podem enfraquecer o dragão atingindo com um poder oposto ao desespero e dá algumas palavras para eles passarem para sua irmã. Depois disso, Ao corre pela floresta mais rápido que o Sonic carregando Fal, e ela se preocupa que ele esteja indo rápido demais. Então ele explica que eles precisam ser rápidos porque o dia atual é o 15º aniversário do ataque de Ouroboros. Quando eles chegam ao portão, Ao fica aliviado por o dragão ainda não ter aparecido, e Fal pede para ele cuidar da Ellen enquanto ela supervisiona os soldados e começa a evacuar as pessoas da capital. Na casa da Ellen, alguém vai checar como ela tá em seu quarto, mas descobre que ela desapareceu misteriosamente. Enquanto isso, Ellen tá andando pela floresta com uma adaga, mas o dragão negro aparece de repente, fazendo com que ela comece a tremer de medo. O dragão vai direto ao ponto dizendo a ela que tá ali para devorar ela e todos na cidade, mas isso só faz com que ela se lembre do seu trauma e se culpe pela morte do irmão. Enquanto ela desaba em lágrimas, o dragão negro faz uma verdadeira aula de manipulação para aumentar ainda mais o desespero dela, dizendo que todo mundo naquela capital tá prestes a virar churrasco porque ela se mudou para lá. Ao ouvir isso, Ellen aponta a lâmina para si mesma enquanto implora para que ele tire a vida dela em vez disso, e o dragão começa a se alimentar do desespero dela, mas avisa que pretende massacrar a vila de qualquer jeito, ela morra ou não. Enquanto ele se alimenta das emoções negativas dela, ela impede desculpas ao Rai porque tá prestes a morrer depois que ele arriscou a própria vida para salvá-la. Mas Ao aparece de repente e impede que ela se esfaqueie. Ouroboros derruba Ao no chão, mas ele sobrevive graças ao poder defensivo do manto, fazendo o dragão se perguntar se ele é mesmo humano. Ao então avança e desfere um soco brutal no dragão enquanto proclama que é um fazendeiro. Para completar seu estilo All Might, Ao sorri enquanto diz para Ellen que tá ali para salvá-la. Mas o dragão negro se levanta e o desafia para um duelo de vida ou morte. Então ele pede para Ellen ir para um lugar seguro. Quando o dragão ataca, Ao desvia e acerta outro soco, mas o dragão aguenta facilmente e o derruba no chão antes de lançá-lo para longe com um ataque de chamas. Ao se levanta novamente e enquanto o dragão continua atacando, ela implora para que ele pare porque não quer que mais ninguém se machuque por causa dela. No entanto, Ao segura a mão dela enquanto corre com ela e diz as palavras carinhosas que Rai pediu para ele transmitir, o que faz Ellen cair em lágrimas. Ele então diz para ela não desistir, já que esse é o ponto fraco do Ouroboros, e Ellen começa a ter esperança novamente, fazendo com que os status do dragão comecem a cair. Desesperado, o dragão avança para atacar, mas Ao acerta um poderoso uppercut que derruba o dragão. De repente, Ellen apunhala Ao no abdômen e ele vê um sorriso psicótico no rosto dela, o que o deixa chocado. Depois que ela retira a adaga, Ao tenta se recuperar com uma poção de cura, mas acaba deixando o frasco cair por causa da dor. Ao ver isso, Ellen lança vários outros ataques com lâminas, mas Ao desvia. Então ela reclama que queria ter cortado ele em fatias de pizza. Enquanto se cura, Ao pergunta para Ellen por que ela tá agindo de repente como uma psicopata de filme de terror, mas ela declara que vai acabar com o sofrimento dele e parte para finalizar o serviço. De repente, uma grande asa de dragão perfura o chão entre eles, e a Helen sombria fica irritada porque o dragão à sua frente é o recém-desperto dragão benevolente, Mirage. Ao fica confuso com o que está acontecendo, então Mirage informa que Ellen foi possuída por Ouroboros e pede para ele usar seu poder. A aura branca dele, de repente, flui para o ferimento de facada do Ao, e Mirage explica que é o poder da regeneração antes de desmaiar no chão. De volta à capital, Fal ordena que os cavaleiros evacuem o povo da cidade, fechem os portões e tomem suas posições para enfrentar Ouroboros. No fundo, ela sabe que as defesas do castelo são fracas demais para enfrentar Ouroboros, mas ela taca sua espada ao decidir proteger sua terra a qualquer custo. Na floresta, Mirage explica para Ao que seu corpo de dragão não duraria muito e que ele pode salvar Ellen purificando Ouroboros com o poder que ele concedeu a ele. Ao ouvir isso, Ouroboros começa a provocar Ao, dizendo que não há como ele machucar o corpo de uma dama de quem ele gosta. Mas Ao prova ser um verdadeiro defensor da igualdade de gênero, ao dar um soco na barriga da Ellen. Isso confunde Ouroboros. Então Ao explica que Ellen estava tentando se comunicar com ele pelo olhar e tenta ajudar Ellen a se levantar. Mas o dragão negro de repente reaparece e tenta tomar conta do corpo dele. No entanto, Ouroboros fica chocado ao ver que a única coisa na cabeça desse caipira é a agricultura e percebe que não há como atacar isso.
Usando o poder de Mirage, Al consegue expulsar Ouroboros de seu corpo e Mirage ativa um poderoso ataque sagrado que aniquila o dragão negro de uma vez por todas, deixando tanto Al quanto Ellen inconscientes. Mais tarde, naquela noite, Al acorda na enfermaria da guilda, onde Fal e Ellen estão ao seu lado, e Fal fica tão feliz em vê-lo consciente que o abraça alegremente. Mas ela imediatamente se afasta quando percebe que Ellen pode vê-los. Quando Al pergunta sobre Ouroboros, Ellen revela que ele foi purificado graças a ele e Mirage. Mas Mirage usou todo o seu poder, então desapareceu imediatamente após o feitiço. Fal fica surpreso ao saber que o lendário dragão esteve envolvido na luta deles, então Al explica que o dragão apareceu quando ele estava em apuros para ajudá-lo. Alan então pergunta para Ellen se ela tá bem depois de ter sido possuída pelo dragão negro, e ela confirma que tá, mas revela que agora pode transformar sua mão em uma mão de dragão, o que faz todos surtarem. Para acalmá-los, ela mostra que tem total controle sobre essa nova habilidade e revela que pretende usá-la para salvar vidas, em vez de machucar pessoas como Ouroboros queria. Ela então explica que as palavras que Rai transmitiu para ela a motivaram a viver feliz, porque isso torna o sacrifício dele mais valioso, e Al concorda. Alan então apresenta a princesa para Ellen Spelfélia, e quando Ellen pergunta qual é a relação deles, Fal diz que são melhores amigas, então Ellen também se apresenta. De repente, os pais adotivos de Ellen e os aventureiros invadem o local para ver como Ellen tá, e os aventureiros começam a elogiar Al por ter derrotado Ouroboros, mas um deles grita para terem cuidado com a saúde de Al. No entanto, Al mostra para eles que tá bem, então todos batem palmas para ele e decidem fazer uma festa para comemorar sua vitória sobre o dragão negro. Logo depois, todos abrem garrafas de uísque para comemorar, enquanto Al toma suco Prime e Luke tenta convencer Al a beber álcool, mas Lumia o intimida até ele ficar quieto. Al começa a se preocupar com seu jardim em casa, e Fal percebe isso, então ela aconselha ele a aproveitar pelo menos aquele dia e agradece por todo o seu esforço. Ela então diz a ele que, quando estava organizando seus soldados para se prepararem para o ataque do Ouroboros, percebeu que não era páreo para ele, mas ao lembrar que ele estava se esforçando tanto, isso a motivou a dar tudo de si para defender sua terra. No entanto, a conversa deles é interrompida quando percebem que Ellen está fazendo um show particular para os outros aventureiros com seus poderes. Na manhã seguinte, Al tá na fazenda com Testa e pede desculpas por fazê-lo ajudá-lo naquela manhã. Mas Testa diz que tá tudo bem porque ele gosta de ajudá-lo. Testa então pergunta se é difícil para ele dar conta das coisas na capital enquanto ainda cuida da fazenda, mas Al diz que tá tranquilo porque não tem nada que ele goste mais do que trabalhar na lavoura. De repente, um carteiro chamado Hayax chega e entrega uma carta para Al antes de sair correndo, e Al percebe que sim, é do pai dele. Na carta, o pai dele pede para ele visitar a família e informa que tem um dinheiro anexado à carta, que ele pode usar para chamar um Uber para a viagem. Ao ouvir isso, Testa aconselha que ele vá ver a família, porque já faz anos desde a última visita, então Al decide que irá depois de completar sua próxima missão. Algumas horas depois, Al entra na feira, onde vê um comerciante vendendo tomates perfeitos. Assim que experimenta, o tomate mexe com o cérebro dele, então ele começa a se empolgar enquanto pergunta ao comerciante onde eles são produzidos porque quer cultivar tomates parecidos. O comerciante informa que os tomates são cultivados em um lugar chamado Luruges usando um fertilizante especial, então Al imediatamente corre para o salão da guilda. Assim que chega lá, ele pede para Ellen permitir que ele volte para casa porque seus pais se mudaram para Lurugis e ele quer comprar o fertilizante especial de tomate e ver seus pais. Ellen concorda, então ele pede para ela passar as missões que ele pegou para outras pessoas, mas ela decide pegar uma para si mesma e revela que na verdade é uma aventureira de rank F. Quando Al sai do salão da guilda, Fal chega e se oferece para acompanhar Al na viagem para encontrar seus pais, mas ele recusa e sai correndo. Enquanto caminha pela floresta, Al planeja fazer hambúrgueres de siri com os tomates assim que conseguir o fertilizante, mas um orc aparece de repente e tenta forçar a entrada pelas suas costas. Por sorte, uma garota de cabelo azul chamada Huri aparece e destrói o orc safado com sua espada. Ela pergunta pra Al se ele tá bem, e ele diz que sim, mas o cara ainda tá tremendo de trauma, então ela entrega um pouco de água pra ele beber. Enquanto ele bebe a água, Huri pergunta por que ele tá sozinho na floresta, já que é um lugar perigoso onde pessoas normais geralmente vão acompanhadas de escolta. Então ele explica que é um aventureiro cuja fraqueza são orcs esquisitos. Ao perceber que têm a mesma idade, ela decide que devem deixar as formalidades de lado, então eles se apresentam animadamente um ao outro.
Quando ela pergunta o que ele tá fazendo, ele revela que tá a caminho de Luruges. Então ela pergunta se podem ir juntos, já que tem planos parecidos, e se oferece para lutar contra qualquer monstro que apareça no caminho. Em vez de simplesmente aceitar a sorte, o idiota reclama que seria estranho uma moça fazer essa viagem com um cara, porque é uma viagem de 2 dias em que teriam que dormir ao ar livre juntos. No entanto, Huri promete que esmagaria as joias dele até virarem pó no instante em que ele tentasse alguma coisa, e isso deixa em pânico. Então ela ri e diz que tá só brincando, porque sabe que ele não é esse tipo de pessoa. Horas depois, eles estão caminhando juntos pela floresta e sentem que algo está se aproximando, então assumem posições de combate. No entanto, é apenas o ilustre carteiro Reyex que chega com outra carta pro Al. Mas Huri ainda quer lutar com ele, achando que é um inimigo, então Al explica pra ela que ele é do correio. Quando entrega a carta pra Al pergunta por que ele veio até a floresta de Green sabendo que tá cheia de monstros perigosos, mas Reyex diz que esse é o trabalho dele e sai correndo. Al fica decepcionado ao descobrir que a carta é da mãe dele e não uma resposta da Nicki Minaj. E Huri acha que é um assunto urgente, mas ele mostra pra ela centenas de mensagens que a mãe dele já mandou pedindo pra ele voltar. Ele então explica que tá indo pra Luruges ver os pais dele e conseguir um fertilizante que pode fazer os tomates dos sonhos dele. Quando ele pergunta pra Huri por que ela tá viajando sozinha, ela de repente fica séria e diz que ninguém se importa com ela, antes de tirar algumas barracas da sua mini bolsa. Al pergunta como uma bolsa tão pequena pode carregar tanta coisa grande, mas Huri diz que não sabe muito sobre a bolsa além do fato de que ela tem uma capacidade de armazenamento insana. Quando ele pergunta como ela conseguiu, ela revela que herdou da sua ancestral, mas antes que ela possa revelar a identidade da ancestral, o estômago do Al começa a roncar. Minutos depois, Huri serve um prato especial pro Al, e ele começa a se empolgar com todos os ingredientes que ela colocou antes dela mandar ele parar. Quando ele pergunta por que ela tá indo pra Luruges, ela diz que vai pra lá treinar, e também revela que ouviu um boato estranho na região de Luruges de que demônios têm atacado a área. Al pergunta se ela sabe detalhes sobre os demônios, mas ela revela que as vítimas não conseguem se lembrar e, como são apenas boatos, a guilda não pode agir, por isso ela decidiu investigar o caso por conta própria. Quando ele pergunta por que ela tá indo tão longe, Huri solta uma bomba dizendo que é descendente do herói, e isso faz Al surtar. Ela então explica que é seu dever fazer algo sobre os ataques dos demônios com o poder do herói que herdou, mas Al se preocupa que algo possa acontecer com ela por ser uma garota, e isso faz com que ela de repente fique distraída, depois que ele a traz de volta à realidade. Ela fica corada ao confessar que é a primeira vez que alguém demonstra preocupação por ela, e El pede desculpas por tê-la menosprezado, mas ela agradece por ele se importar com ela. Ela então sugere que eles durmam um pouco. Lá, ele fica surpreso ao ver que ela preparou 2 futons. Então ela explica que normalmente viaja com 2 camas porque sempre quis conversar com alguém enquanto adormece. Ao ouvir isso, Al concorda em fazer companhia pra ela, e eles decidem conversar até pegarem no sono. Deitados lado a lado, Al tenta puxar assuntos sobre o capítulo mais recente de One Piece, mas é tão chato que ela adormece na hora, então ele sorri e lhe deseja boa noite. No entanto, quando Al tenta dormir, Huri de repente lhe acerta um chute enquanto dorme, bem nas partes íntimas, e continua desferindo vários outros chutes brutais nele enquanto cochila. Na manhã seguinte, eles chegam em Luruges, mas Al tá todo enfaixado por causa dos chutes noturnos da heroína cabeça dura. Al revela que é a primeira vez que visita Luruges, já que cresceu em uma vila e só ia vender legumes na capital real. E Huri fica surpreso ao descobrir que ele é fazendeiro. Logo eles chegam a um ponto da cidade onde Huri decide seguir seu próprio caminho. E como ela se divertiu muito durante a viagem, oferece-se para ser a escolta armada de Al algum dia no futuro. Al revela que vai voltar para a capital depois de passar alguns dias em Luruges, e pede para ela ser sua escolta armada. Então ela concorda animada e lhe entrega o endereço do hotel onde está hospedada antes de partir. Logo depois, Huri começa a perguntar para as pessoas na cidade sobre os demônios, mas elas dizem que não fazem ideia do que ela está falando, então ela começa a duvidar do comerciante que a enviou para lá. No entanto, ela se lembra de como as pessoas a chamaram de uma heroína inútil e decide investigar mais a fundo. De repente, ela ouve uma mulher gritar e, ao correr para ver o que aconteceu, a mulher revela que um demônio sequestrou sua irmãzinha e fugiu para a Floresta da Ilusão. A mulher implora para Huri salvar sua irmã, então Huri sai correndo para fazer isso, mas ela não faz ideia de que um homem está observando-a de longe. Enquanto isso, Al encontra a casa dos pais dele, mas antes mesmo de bater na porta, sua mãe, Lucia, sai disparada como um foguete e o recebe esmagando-no num abraço apertado. Al implora para ela lhe dar um pouco de espaço para respirar, mas ela continua esmagando-o com seu abraço carinhoso. Para piorar, o pai do Al entra marchando igual o Hulk e dá um soco nele, achando que ele é um cara aleatório dando em cima da Lúcia, mas isso só deixa a Lúcia mais brava, então ela arrasta o marido para dentro e dá uma surra nele.
Na manhã seguinte, Al encontra o homem misterioso de antes, que afirma que Huri foi atacada por demônios na Floresta da Ilusão, então Al corre para ver como ela tá. No entanto, depois que Al vai embora, o homem estala os dedos e a ilusão desaparece. Quando Al chega à floresta, ele é atacado por um monstro, mas Yuri o salva. De repente, o homem misterioso aparece e diz pra Huri que ela é uma heroína fracassada que não conseguiria salvar ninguém dos planos dele. O vilão então se apresenta como Loki, revelando seus olhos demoníacos, e Huri pergunta por que ele envolveu Al, já que ela é a única com quem ele tem assuntos a tratar. Então ele explica que Al é ainda mais importante do que ela, já que derrotou sozinho o primeiro comandante do Rei Demônio, Romeu, e Ouroboros. Ao ouvir isso, Al pensa que Loki está trabalhando com eles, mas Loki diz que nunca se associaria com aqueles canalhas de baixo nível. Huri parte para cima dele com um golpe de espada, mas Loki desvia e dá um golpe de karatê nela, jogando-a no chão. Vendo que ela tá ferida, Al corre para curá-la, e Loki se arrepende de não tê-la atacado primeiro, já que ele pode usar uma magia de recuperação. Enquanto tá no chão, Huri pede desculpas a Al por tê-lo envolvido em sua confusão, mas ele diz que não tem problema, então ela o alerta para tomar cuidado. Al se levanta e garante a ela que ficará bem porque é um fazendeiro de primeira, mas quando tenta dar um soco em Loki, o demônio o segura e o arremessa em direção a uma árvore. No entanto, Al se lança da árvore para outro ataque, mas Loki desvia e desfere um soco brutal, que joga Al profundamente no chão. Mas Al salta para fora do buraco e consegue acertar um golpe em Loki. Porém, Loki não se abala e acerta Al com um flash negro, lançando-o por várias árvores. Enquanto Al luta para se levantar, Loki cura seus próprios ferimentos e explica a Al que ele é muito mais poderoso do que os peões que ele derrotou. Al também se cura, e Loki o elogia por ter conseguido acertar um golpe nele, mas diz que está decepcionado porque o herói lendário acabou sendo uma possível fraude como Megumi. Al então pergunta a Loki por que ele está sendo alvo, e mesmo sabendo que Al só está ganhando tempo, Loki explica que está atrás deles porque eles poderiam potencialmente atrapalhar seus planos. Ele então revela que Ellen também é um de seus alvos porque ela adquiriu o poder do dragão malévolo, e informa a Al que, como herói, ele possui o poder do deus bom, enquanto o tipo demoníaco tem o poder do deus maligno. Ao ouvir isso, Huri argumenta que o poder do deus maligno foi enfraquecido desde que o Lorde Demônio foi derrotado, mas Loki diz que o mesmo vale para eles, já que não conseguiram liberar nenhum traço do poder do Deus Bom. Loki então invoca dois monstros horripilantes de Elden Ring para atacá-los, mas Al desvia, e quando percebe que Huri está prestes a ser devorada, ele a salva do demônio. Em seguida, ele volta para lutar contra um dos vermes demoníacos, mas o segundo tenta pegá-lo de surpresa, então Huri o destrói com golpes de espada e diz para Al fugir enquanto ela segura os monstros. No entanto, Al recusa a oferta dela, e quando os monstros começam a dominá-la, Al desfere um soco brutal em um deles, que se desfaz em pó, e explica para Huri que não pode abandoná-la porque seu objetivo é se tornar o fazendeiro supremo. Quando o segundo verme o ataca, Al dá um Detroit Smash com força total, que também o vaporiza, então Loki começa a lançar rajadas sombrias contra eles. No entanto, Al usa seu corpo para proteger Huri, mas Loki invoca outros dois vermes monstruosos que lançam Huri para longe antes de prenderem Al no chão. Ao ver isso, Loki ri e revela que sua intenção era apenas lutar com Al e não matá-lo, e como já se divertiu, agora precisa ir embora. Enquanto Al luta para se soltar, Loki explica que os vermes não largam depois de grudarem em um alvo, e qualquer tentativa de se libertar só vai resultar em sua pele sendo arrancada. Loki então cria um poderoso feitiço sombrio para acabar com Huri, já que ela não é útil para ele, e Huri começa a se sentir deprimida porque falhou com Al e com seus pais. Nesse momento, Huri se lembra do dia em que seus pais a aconselharam a seguir seu próprio caminho, e ela prometeu a eles que se tornaria a heroína mais forte de todas. Ela pede desculpas silenciosamente aos pais porque não conseguiu se tornar uma heroína. E Loki tenta acabar com ela, mas percebe que seus monstros vermes viraram pó. Al explica que conseguiu fazer isso usando uma substância chamada Nigari, que era o que ele planejava usar como fertilizante para os tomates. E ela tem um efeito de coagulação, o que a torna útil também como pesticida. Loki o elogia por ser o LeBron James dos fazendeiros, mas afirma que ele ainda não pode fazer nada contra ele com o corpo machucado. Al entra na briga para provar que ele tá errado, mas Loki desvia, fazendo com que Al caia de cara feia no chão. No entanto, Al se levanta novamente e declara que vai derrotar Loki para garantir que ele nunca coloque as mãos sujas em Huri e Ellen, e isso faz Huri se lembrar de como todas a chamavam de uma heroína patética. Ao ver que Al ainda não desistiu de devotar Loki, mesmo com ferimentos graves, ela percebe que o que lhe faltava não era poder, mas sim a força de vontade de um herói, então ela também se levanta. Ela então acerta um golpe forte nas costas de Loki e explica que percebeu que é errado desistir só porque não consegue vencer. Depois de puxar sua espada de volta, ela afirma que nunca vai desistir, e então entra em modo Super Saiyajin.
Loki fica chocado ao ver que ela tá usando o poder do deus do bem, mas isso não a impede de desferir um poderoso corte sagrado bem no torso dele. Antes que Loki possa reagir, Huri libera seu Benkai, que corta Loki ao meio e o desintegra. Ao ver isso, Al tenta acariciá-la, mas cai de exaustão, então Huri deixa ele dormir em seu colo e confessa para um Al inconsciente que tá apaixonada por ele. Mais tarde, naquela noite, Al acorda e Huri explica que não conseguiu carregá-lo de volta porque não sabia o caminho de volta. Enquanto eles caminham pela floresta, ouvem uma voz estranha, e Huri começa a entrar em pânico porque acha que tem um fantasma por perto. No entanto, quando a voz se aproxima, Al percebe que é sua mãe, e sabe que ela vai matar a Huri com sua força de gorila se os pegar, então ele a carrega e foge da floresta. Logo depois, eles chegam ao local onde deveria estar o hotel da Huri, mas não vem nada, percebendo que tudo fazia parte da ilusão do Loki. Na manhã seguinte, Al já tá com tudo pronto para partir e sua mãe diz que ele não precisa ser fazendeiro por obrigação a eles, mas ele responde que escolheu ser fazendeiro porque é o que ele ama fazer. Depois disso, Al se despede dos pais e se encontra com Huri, que pergunta por que ele estava sendo alvo do Loki. Al diz que não faz ideia e promete resgatar Huri se alguém voltar a persegui-la, mas isso a faz corar. Na capital, Fawz informa ela que o rei tá chamando, então ela vai ao encontro dele. Enquanto a chuva cai sobre eles, o rei pergunta a Fawz se ela tem certeza de sua decisão, e ela confirma que sim, então ele chora pedindo desculpas por ser um pai e um rei incompetente. Com lágrimas escorrendo dos próprios olhos, Fawz diz para ele não se preocupar porque as coisas são como devem ser. Na manhã seguinte, Al e Huri encontram Ellen no salão da guilda e as duas apertam as mãos, o que deixa Al aliviado. Logo depois, um garotinho tá roubando algumas plantas da fazenda do Al, mas Al o pega no flagra e o repreende por colher plantas que ainda não estavam prontas para colheita. Depois de alguns minutos levando bronca, o menino pede desculpas, mas seu estômago ronca de repente, então Al lhe entrega um repolho para comer. Assim que o menino dá uma mordida, suas papilas gustativas explodem de felicidade, e ele agradece alegremente ao Al pela gentileza enquanto vai embora. Depois que o menino vai embora, ela informa a Al que a distribuição de mercadorias de outros países foi interrompida devido a ataques de monstros, que começaram a acontecer com frequência desde que Al foi para Leórigos. Por causa disso, os preços dos produtos dispararam, e as pessoas pobres não conseguem mais comprar comida. De repente, os sinos da cidade começam a tocar, Eil e as garotas percebem que é um ataque de monstros, então eles correm para impedir. Quando Al chega à capital, ele vê os aventureiros lutando por suas vidas contra os monstros, mas ainda mais monstros começam a aparecer. No entanto, Ellen manifesta um par de asas em sua forma de dragão e diz para eles deixarem aquela área com ela enquanto todos protegem a retaguarda. Ela então destrói um dragão com o flash final enquanto seu fã-clube assiste admirado. Enquanto isso, o garoto da fazenda empilha 3 monstros enormes com seu ancinho e os lança para o céu, deixando Huri impressionada com isso. Os aventureiros lutam com todas as forças, mas Al e Huri acabam sendo cercados, o que os faz perceber que os monstros são infinitos. De repente, um exército de cavaleiros chega, e seu comandante ameaça reduzir os monstros a cinzas usando sua espada sagrada, Leviatã. Então, os monstros começam a recuar, o que surpreende os aventureiros. Ao ver isso, os soldados começam a comemorar, mas Al fica surpresa ao saber que existe uma espada com o poder de repelir monstros. Mais tarde naquela noite, Al tá pulindo seu ancinho, mas Fal aparece de repente e diz que veio se despedir. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela explica que uma decisão oficial foi tomada para que ela deixe a Nação de Magos e que ela nunca mais voltará. De repente, sua criada chega para avisar que tá na hora de partir, então ela se despede de Al enquanto se afasta. Al corre atrás dela para impedi-la, mas ela agradece por tudo e entra em sua carruagem. Enquanto a carruagem dela segue adiante, Al se pergunta o que está acontecendo. No dia seguinte, Al cuida de suas tarefas na fazenda enquanto pensa no fato de que os monstros não voltaram por causa da espada sagrada, e por isso o comércio voltou ao normal. Nesse momento, o garoto do dia anterior chega com sua mãe, que pede desculpas pelo mau comportamento do filho. Mas o pirralho começa a encarar o repolho que Al deu para ele em vez de pedir desculpas. Então Al diz que fica feliz que seus vegetais caseiros possam render uma refeição gostosa para alguém. A senhora então pede para comprar alguns vegetais, então ele vende algumas batatas para eles e eles vão embora. De repente, Hayax chega com outra correspondência para Al e diz que ele tá ficando famoso por cultivar as hortaliças mais deliciosas da cidade. Al diz que tá surpreso que os cavaleiros de Antusberg sejam o tipo de gente que se esforçaria para salvar outro país, já que eles são o motivo pelo qual o comércio se estabilizou novamente na capital. Mas Hayax diz que não tem tanta certeza disso e mostra um jornal para Al, o que faz ele surtar.
Enquanto isso, Rory se encontra com Ellen, e Ellen percebe que ela tá morrendo de fome, então resolve dar um sanduíche para ela. Enquanto ela come o sanduíche, Ellen mostra para ela a matéria do jornal que anuncia que a princesa Fel vai se casar com o príncipe de Antusberg, que é o mesmo cara que expulsou os monstros com sua espada sagrada. Rory diz que é estranho os monstros terem obedecido às palavras dele, já que eles não deveriam entender a língua humana, mas Al aparece de repente para perguntar sobre filha. Ellen diz que não a viu. Então Al mostra para elas uma carta da mãe dele. Na carta, a mãe dele revela que a espada sagrada não tem nenhum poder porque foi feita por um ferreiro comum, e também aponta que ela foi comandante de um grupo chamado os Marionetistas das Sombras. Isso faz as garotas surtarem, mas Al não entende o que significa, então elas explicam para ele que os Marionetistas das Sombras são uma unidade de inteligência conhecida por conseguir obter qualquer informação. Ela também revela que todos os demônios invasores estão sendo invocados por um único demônio, e isso faz com que eles percebam que Antusberg não só usou o demônio para atacar magos, mas também pediu a mão da princesa em casamento para garantir mais proteção. A ela então declara que eles precisam salvar Fal, e as garotas concordam em ajudar, mas Ellen aponta que seria difícil entrar em Antusberg, já que é mais bem guardada do que Wakanda. No entanto, Al diz que Hyax vai ajudá-los como guia. Enquanto isso, o príncipe Netolis de Antusberg consegue enganar outros governantes tolos a lhe cederem grandes porções de suas terras. Então ele ordena que seu demônio, Gazel, ataque mais nações. Porém, Gazel se recusa porque não quer que os demônios sejam sacrificados novamente. Mas Netolis o joga no chão com um tapa e lembra que tá com a namorada dele como refém. Então Gazel finalmente concorda em ajudar. De repente, Fal chega e pergunta por que ele tá levantando a mão contra um servo, mas ele afirma que é necessário disciplinar seus subordinados. Nesse momento, um cavaleiro aparece e informa que a carruagem para a cerimônia deles foi atrasada. Então Netolis ordena que ele consiga qualquer outra carruagem para usar no lugar, já que muitos nobres de alto escalão estão vindo para a cerimônia. Na manhã seguinte, Hyax faz os preparativos para que eles possam se infiltrar em Antusberg e diz para o grupo ir até lá na carruagem enquanto ele vai buscar alguns monstros para provar que a espada é falsa. Quando Ellen pergunta como ele vai conseguir os monstros, ele explica que é um demônio que trabalha para os fantoches das sombras, e informa que Netolis está mantendo a namorada de Gazel como refém, então Al promete salvá-los. Na manhã seguinte, todos em Antusberg estão em clima de festa, porque é o dia em que o príncipe Netolis vai se casar com a princesa Fel, e Netolis está feliz com isso, porque ao conseguir uma rainha, finalmente poderá se tornar rei e governar a nação. Ele também está feliz por ter a espada sagrada, pois isso lhe permitiria explorar os demônios e tomar magias para si. Quando ele chega ao camarim de Fel, vê que ela está vestindo o melhor vestido da Barbie do Walmart, então ele a elogia e pede para ela segui-lo para encontrar o público. Depois que ele sai, Fel pede para sua criada sair também, e assim que ela sai, Fel olha para o espelho e se lembra de seu pai dizendo que, se ela encontrar alguém com quem queira se casar, deve se casar com essa pessoa independentemente da classe social, porque a felicidade vem em primeiro lugar. Mesmo estando prestes a se casar com o duende arrogante pelo bem do seu país, ela se pergunta se está fazendo a coisa certa, pois deseja profundamente ver Al novamente. Algumas horas depois, Al e as garotas conseguem entrar escondidos em Antusberg, e eles pulam da carruagem num beco, onde Al garante a elas que não serão descobertos com as roupas que estão vestindo agora, já que foram feitas pelo melhor alfaiate de magis. As garotas ficam frustradas com as roupas, então Al explica que eles estão disfarçados de fazendeiros, mas elas reclamam que vão chamar atenção com aquelas roupas chamativas. Quando perguntam a Al sobre o plano, ele explica que primeiro eles precisam salvar a amada de Gazel e depois vão levá-la até a igreja. Depois disso, Gazel vai confessar que o poder da espada é falso. As garotas se preocupam que o plano seja simples demais, mas Al garante que eles não vão ser pegos porque ele é um fazendeiro de verdade. No entanto, assim que eles saem do beco, um guarda os para e pergunta o que estão fazendo, aumente dizendo que está indo ao palácio entregar alguns vegetais. Mas o guarda percebe que ele está enrolando e ele e todo o seu esquadrão começam a persegui-los. Enquanto fogem, Ellen transforma seus braços em forma de dragão e pede para ele resgatar a refém enquanto elas lidam com os guardas. Ela então o lança para dentro do prédio, onde ele bate contra uma parede e encontra Maria, a namorada de Gazel, no quarto. De repente, os guardas chegam ao quarto, então Al pega alguns vegetais de sua mochila e os usa para derrotar os guardas, enfiando-os em suas bocas. Al então explica para Maria que Gazel está sendo explorado pelo país e promete a ela que vai expor as maldades do governo, então ela concorda em segui-lo. Assim, Al a carrega e sai correndo do prédio em uma velocidade impressionante. Do lado de fora, eles se encontram com Ellen e Ruhi, que ainda estão sendo perseguidas pelo outro batalhão de guardas, e juntos fogem em outra direção. Eventualmente, eles chegam à igreja e percebem que precisam chegar rápido para impedir a cerimônia. Então Ruhi e Ellen pedem para Al salvar Fal enquanto elas cuidam dos guardas.
Dentro da igreja, o rei pergunta para Fal se ela tem certeza de que quer seguir com o casamento, pois ele ainda pode cancelar tudo, mas ela diz que tá tudo bem porque foi uma decisão dela mesma para o futuro de Magis. Então ele pede desculpas e a acompanha até o altar. Quando o padre faz a pergunta para Fal, ela responde sim, aceito. Então ele diz para selarem o compromisso com um beijo. O tarado real posiciona o rosto de Fal e promete a ela que vai destruir o biscoito dela em 20 posições diferentes naquela noite. Quando ele se aproxima para o beijo, Fal fecha os olhos e reza para que Al a salve dos lábios fedorentos do príncipe desprezível. Seu desejo é imediatamente atendido quando a porta se abre repentinamente sobre o príncipe e ela fica em choque ao ver que seu glorioso príncipe Al chegou. Uau! Ao ser cumprimentada por Al, ela cai em prantos, mas Netoli se levanta e ordena aos guardas que o prendam, alegando que ele é um vilão que planeja sequestrar a princesa. No entanto, Al revela que ele é o verdadeiro vilão porque a sua espada é falsa, e todos ficam chocados ao ouvir isso, então Netolis o acusa de estar mentindo. O rei diz a Al que viu a espada sagrada dispersando monstros com seus próprios olhos, e Netolis pergunta se ele pode provar que a espada é falsa, então Al promete fazê-lo. De repente, um guarda chega e informa que monstros invadiram a cidade, e lá no alto dos céus, aquele que invocou os monstros, Hayax, acredita que Al vai conduzir o resto do plano sem problemas. Na igreja, as pessoas começam a pressionar Netolis para usar sua espada sagrada para expulsar os monstros, mas o cara percebe que tá ferrado, então ele procura Gazel para forçá-lo a ir atrás dos monstros. No entanto, ele fica chocado ao ver que Gazel tá no meio de uma reunião romântica com Maria, e Al entrega a espada para ele assustar os monstros enquanto Gazel tá distraído. À medida que os monstros se aproximam da igreja, as pessoas imploram para que o príncipe farsante os afaste, mas Netolis de repente vira uma estátua, então Al prova para todos que a espada é falsa jogando nos monstros. Um dos monstros simplesmente come a espada como se fosse um nugget de frango, e todo mundo fica sem entender nada. Então Al explica que Frau Dolis planejou e encenou tudo sozinho. Gazela então afugenta os monstros com sua flauta e explica para todos que Netolis o chantageou para enviar monstros a várias nações e retirá-los sempre que ele empunhasse sua espada. O rei pede para Netolis se explicar, mas Netolis revela que já enviou um grande enxame de monstros para Magis ao reunir algumas carcaças ao redor da nação. No entanto, Ellen e Ruhi fazem uma entrada dramática anunciando que Magis não vai cair. Al fica surpreso, então elas explicam que treinaram os aventureiros e cavaleiros para se prepararem para qualquer ataque de monstros durante a ausência deles. Ao ouvir isso, o rei se transforma em uma torneira, derramando lágrimas de alegria, e Al diz a Fal que ela não precisa mais se sacrificar. De repente, os cavaleiros chegam e Netolis pede que eles destruam o grupo de Al, mas em vez disso, eles o atacam e as garotas explicam que atualizaram os soldados sobre todos os planos malignos dele. Desesperado, Netolis tenta esfaquear o rei, mas Al para a lâmina dele com um legume e o nocauteia com um soco brutal. Enquanto os guardas escoltam Netolis para fora, Fal abraça Al e declara que o ama, mas isso faz com que as outras garotas desmaiem. Logo depois, Netolis é enviado para o asilo Arkham por seus crimes, enquanto a princesa Fal dá uma boa grana para a guilda pelos seus esforços. Muitos anos atrás, o pai de El, Jill, terminou de colher batatas e disse a El que era hora de fazer uma pausa. Mas quando ele olhou para o filho, viu que o garoto já tinha colhido batatas suficientes para uma vila inteira, o que o deixou chocado. Quando perguntou a Al como ele conseguiu fazer aquilo, o moleque disse que era divertido, e isso fez Jill pensar que seu filho talvez fosse um semideus da agricultura. De repente, Lucia apareceu e deu uma surra em Jill, achando que ele tinha colocado todo o trabalho nas costas de Al, mas Al explicou tudo para ela. Logo depois, Al apresentou uma panela de batatas a um casal de idosos, dizendo que era a porção que eles gostariam de compartilhar. De repente, Al vê alguns homens espancando uma garota chamada Lívia, e o casal de idosos explica para ele que ela é uma ladra de vegetais que perdeu os pais há um tempo e rouba porque tá com fome. Ao ouvir isso, Al percebe que ela tá sozinha, mas o casal de idosos explica que os homens vão entregá-la ao mercador de escravos, porque se a poupassem, ela continuaria roubando ainda mais. No entanto, Lívia morde a mão do homem que a segurava e rouba o saco de batatas antes de sair correndo, e os homens vão atrás dela. Horas depois, Lívia está em algum lugar da floresta comendo as batatas quando Al chega, e ela imediatamente tenta fugir, mas Al explica que não veio para pegar as batatas de volta, e sim para lhe dar a sopa que sua mãe fez. Ela pula para dentro do mato para evitá-lo, então ele deixa as batatas no chão para ela e volta para casa. Na manhã seguinte, Al volta ao mesmo lugar, mas não vê Lívia, então anuncia em voz alta que a refeição do dia é omelete antes de deixar a comida. Depois que ele vai embora, Lívia se acomoda e come a comida.
Na manhã seguinte, Al volta, mas desta vez, Lívia o encontra diretamente e come a comida ali mesmo. Quando ele pergunta o que ela achou, ela sorri dizendo que tá delicioso. Então ele revela que cultivou os legumes sozinho e diz que seu pai costumava dizer que os agricultores plantam porque sabem que as pessoas vão comer com um sorriso no rosto. Enquanto eles se apresentam, o estômago do Al de repente começa a roncar feito um porco louco. Então Lívia lhe entrega um sanduíche e ele tenta recusar, mas ela diz que ele precisa comer para ser feliz. Ao ouvir isso, Al finalmente aceita a oferta dela. Mas antes que ele possa pegar o sanduíche, os homens de antes de repente agarram Lívia e declaram que vão entregá-la aos traficantes de escravos. Al pede que eles a soltem porque ela não rouba mais, mas os homens argumentam que não podem deixá-la livre depois de terem sofrido tantas perdas por causa dela. No entanto, Al se humilha prometendo pagar tudo que ela roubou deles, mas os homens recusam e mandam ele sair do caminho. De repente, Gil chega e entrega aos homens o grande saco de arroz que estava carregando como um pedido de desculpas por tudo que ela roubou, e os homens aceitam de bom grado. Enquanto eles carregam o saco embora, Al pergunta a Jill se ele tem certeza sobre o arroz, mas Jill diz que a Lúcia provavelmente vai fritar a linguiça dele no jantar quando descobrir. De repente, Lívia devolve o saco de batatas que roubou deles, mas Jill reclama que estão com pouca gente para cozinhar. Então Al oferece a ela a chance de participar do preparo da comida e comer todos os dias na casa deles, e ela concorda animada. 2 anos depois, Al tá trabalhando no jardim, e Lívia aparece para sugerir uma pausa, mas Al decide trabalhar na fazenda inteira porque acha divertido, então ela reclama que ele é um idiota. Nesse momento, Testa corre em direção a ele sendo perseguido por um enxame de abelhas monstruosas, mas Lucy aparece e se move como Bruce Lee enquanto destrói todas elas, fazendo com que Testa fique vidrado nela. Ela então diz pro Al cuidar da casa porque ela e Jill vão fazer uma viagem até a capital real para procurar uma casa mais adequada para a família de 4 pessoas, e Al acha que a casa atual já é suficiente, mas mesmo assim se despede delas acenando. Quando ele pergunta ao Testa por que estava sendo perseguido pelas abelhas, Testa mostra para ele um mapa com um local marcado na floresta onde se acredita haver um tesouro e o convida para explorar junto, assim ele pode trazer um presente para Lívia. Enquanto exploram a floresta, Al pergunta ao Testa por que Lívia sempre se agarra a ele em vez de fazer mais amigos, e Testa revela que Lívia normalmente é tratada de forma horrível por todos quando está sozinha. Al percebe que seus pais estão procurando uma casa por causa da Lívia, e que ele é o único que não sabia da situação dela, então começa a se sentir mal, mas Testa diz para ele encontrar um presente para conquistar ela e fazê-la se sentir melhor. De repente, o chão embaixo deles se abre e eles caem em uma caverna onde encontram uma tábua, que se transforma em um monstro aterrorizante. Horas depois, Al acorda ao lado de Lívia e percebe que seu corpo está com dores extremas. Quando Testa chega, ele pergunta se eles estão na floresta, mas Testa mostra que toda a vila e todos os campos foram cobertos por cinzas depois que um vulcão entrou em erupção, por isso todos evacuaram. De repente, os moradores começam a surtar porque a ponte para a capital foi destruída, mas um homem informa Al que seus pais foram encontrados. Enquanto Al anda com Lívia, ele vê o prefeito distribuindo rações para todos enquanto explica que agora a vila tem apenas recursos limitados e que eles precisam se virar até a ajuda chegar. Ao ouvir isso, Al vai até os campos, mas vê que foram destruídos e de repente sente uma onda de dor, o que faz Lívia sugerir que voltem para a tenda, mas ele pede desculpas a Lívia porque não pode mais alimentá-la. No entanto, Lívia diz que o mais importante é que ele não a deixe sozinha e o abraça forte. Algum tempo depois, Lívia entra escondida na tenda do chefe e tenta roubar um pouco de comida, mas quando ela se lembra de como Al a salvou, ela desiste. No dia seguinte, Lívia coloca sua própria porção de comida no prato de Al e leva para ele enquanto ele descansa na cama, mas ele percebe que a porção tá maior do que o normal. Então ela mente dizendo que chegaram suprimentos da capital. Quando Al se levanta, ela sorri dizendo que tá ansiosa para comer os vegetais que ele vai cultivar de novo. No dia seguinte, Lívia dá sua comida para ele novamente, mas no caminho de volta ela desmaia de exaustão. Quando Al acorda, Testa informa que Lívia morreu e mostra o corpo dela, explicando que a causa da morte foi desnutrição. Al fica confusa porque ela disse que os suprimentos vieram da capital, mas Testa diz que nada disso aconteceu, então Al chora muito enquanto segura Lívia. Logo depois, Lívia é enterrada e Lúcia tenta consolar Al, mas ele se culpa por ser o responsável pela morte de Lívia. Alguns dias depois, Al é atacado por um grande dragão na floresta, mas ele o derrota com um golpe especial à la Floyd Mayweather. No caminho de volta, ele decide relatar o incidente à guilda no dia seguinte, mas de repente vê uma garota deitada inconsciente, consciente no chão. Enquanto verifica como ela tá, Al fica aliviado por ela estar bem, mas percebe que não é seguro deixá-la ali, então a leva para casa.
Na manhã seguinte, a garota acorda Ao em sua casa, e ele fica aliviado por ela ter recobrado a consciência, mas ela começa a surtar, achando que ele a sequestrou. Ao explica que a viu desmaiada na estrada principal e a carregou até ali, mas a garota o acusa de ter feito coisas erradas com ela enquanto estava inconsciente, então ele explica que só a carregou porque estava preocupado com ela. Ela então revela que estava a caminho da guilda para fazer um pedido e tenta ir embora, mas Ao se oferece para acompanhá-la, já que também tem assuntos para resolver lá. Então ela se apresenta como Linha. Pouco depois, Huri chega para cumprimentar Ao, mas vê Linha se trocando e surta ao ouvir ela falando sobre como bagunçou a cama do Ao na noite anterior. Linha pergunta quem ela é, mas a heroína burra sai correndo enquanto chama Ao de idiota assustador. Quando Ao chega à guilda, Ellen diz que Huri entendeu tudo errado e se oferece para explicar tudo para Huri em nome dele, então ele agradece. Mais tarde, eles se encontram em uma sala privada, onde Linha conta para Ellen que há algo errado com uma cidade próxima, que ela quer que seja investigado, mas Ellen diz que é um trabalho vago que muitos aventureiros não vão querer aceitar. No entanto, Linha pede para Ao fazer isso já que ele é um aventureiro, e ele concorda em dar uma olhada porque também está desesperado para descobrir por que a encontrou inconsciente. Quando Ellen pergunta onde fica a cidade, Linha diz que é Gold Town e Ao imediatamente surta porque é o lugar onde é produzida a melhor marca de aspargos, que tem um sabor tão bom quanto uma refeição do Burger King. Ele então começa a tratar Linha como realeza, já que ela vem de Gold Town, e Ellen pede desculpas pelo jeito estranho dele, mas garante a ela que pode confiar nele para fazer o trabalho. Um tempo depois, Ao traz algumas roupas para Linha, e ela agradece, mas o acusa de ser um predador que quer roubar sua virgindade, porque o pai dela disse que homens são lobos que só salvam garotas com segundas intenções. Ao diz pra ela ficar tranquila, já que ele não tem nenhuma segunda intenção, então ela segura a mão dele enquanto diz que vai monitorá-lo de perto para decidir se pode confiar totalmente nele. Enquanto eles seguem em frente, Huri observa de um beco tomada de ciúmes e sente que Ellen mentiu pra ela. Durante a viagem para Gold Town, Ao diz que foi difícil encontrar uma carruagem indo pra lá, então o cocheiro explica que é porque a cidade não tá fazendo comércio com nenhuma outra cidade no momento. De repente, Ao ouve o som de uma orc fêmea se aproximando e imediatamente entra em pânico. O cocheiro tenta acalmá-lo dizendo que é só uma orc, mas quando se vira, vê uma horda inteira de orcs correndo em direção a eles, o que faz Ao desmaiar. Quando Ao acorda, percebe que tá no colo da Linha, então ele pula assustado e pede desculpas, mas nota um colar estranho que ela colocou nele. Linha explica que o pingente é parecido com o dela e tem um efeito calmante mental, e pede para ele usá-lo por um tempo, então ele agradece. Quando eles chegam à cidade Ghoul, vão até o portão e os guardas impedem Ao de entrar porque nunca viram aquele rosto feio antes, mas Linha o apresenta como seu convidado, então eles o deixam passar. Enquanto se afastam, Ao percebe que os guardas estão carregando esfregões em vez de armas, o que o faz se perguntar o que está acontecendo. Enquanto caminham pela floresta, Ao percebe um churrasqueiro na área, então ele corre imediatamente para comprar um pouco e pergunta ao comerciante sobre os acontecimentos misteriosos recentes, mas o homem afirma que tá tudo tranquilo. Em seguida, ele entrega o espetinho pro Ao, que vê que tá tudo queimado, mas o homem de repente começa a agir como se tivesse hipnotizado, enquanto diz que tá tudo bem. Nesse momento, um homem cai com sua carroça atrás deles, e Ao vai ver como ele tá, mas o homem também age como um zumbi, ignorando seus pertences caídos enquanto se afasta com um sorriso assustador. Algum tempo depois, Linha explica para Ao que sua cidade tá assim há um tempo e sugere que eles voltem para casa dela para descansar. Quando chegam, Linha mostra para Ao um pingente especial que contém a proteção divina do Deus bondoso e tem um poderoso efeito de afastar o mal, o que impediu que eles acabassem como as outras pessoas da cidade. Na manhã seguinte, Ao e Linha estão explorando o mercado quando o Lorde da cidade Ghoul chega e se apresenta como Lembro. Ao imediatamente se interessa por ele, já que ouviu dizer que Lenro é o Mark Zuckerberg dos aspargos, então concorda em segui-lo até sua mansão para conversar sobre seus colares parecidos. Pouco depois, Ao e Linha se encontram perto da fonte, e ela comenta que é estranho ele ter escolhido seu Lorde da cidade apesar de toda a estranheza, mas Ao decide perguntar sobre isso durante a reunião deles. Naquela noite, Ao e Linha se encontram com Lembro em sua mansão, e Ao pergunta por que a cidade deles parece um desenho do Looney Tunes, mas Lembro de repente faz seus guardas apontarem as armas para ele. Quando Ao pergunta o que está acontecendo, Lenro diz que quer fazer uma pergunta para Ao, mas Ao derruba todos os guardas em questão de segundos. No entanto, quando ele parte para cima de Lembro, Linha o impede, e o demônio que possui Lembro se apresenta como um demônio de alta patente chamado Vitra, que usou seus poderes para transformar a cidade em seu show de marionetes particular. Vitra então faz um monólogo sobre seu plano de tomar a capital real junto com outros demônios, controlando os demônios de Ao, e Linha explica que o ajudou porque Vitra fez seus pais de reféns. Quando Vitra tenta tomar o controle de Ao, Linha diz para ele fugir, mas ele de repente deixa cair um item, o que faz a estátua da cidade explodir e libertar todos na cidade do feitiço de Vitra.
Al então revela que os mercadores que o levaram embora mais cedo eram na verdade seus amigos, que o ajudaram a explodir a estátua. Vitra tenta fazer com que Lembro tire a própria vida, mas Al lhe dá um pouco de aspargos, o que faz com que ele recupere a consciência e mande o demônio voando com um uppercut. No dia seguinte, Lynn agradece Al com um beijo na bochecha e promete que da próxima vez que se encontrarem, ela vai roubar o coração dele, antes de acenar se despedindo. Alguns dias depois, Al experimenta alguns tomates maduros em seu jardim e fica satisfeito ao perceber que eles têm o mesmo sabor das melhores refeições do McDonald's, então ele imagina que vai ganhar muito dinheiro vendendo-os. Ellen e Rory também estão ajudando no trabalho da fazenda, mas Fal pergunta sobre o pingente delas, então Rory explica que ele tem um efeito calmante que afasta o mal. No entanto, Fal fica com ciúmes porque todas têm pingentes combinando, menos ela, e decide pedir um pro Al, mas as garotas dizem que ela não pode porque elas ganharam seus de presente. De repente, elas ouvem Al gritando, como se uma cobra tivesse subido pelo buraco do lixo dele. Eles correm para ver como ele tá, apenas para encontrá-lo reclamando sobre uma erva daninha chamada mata-mato, que sugou todos os nutrientes das plantações dele, mas elas não ficam surpresas porque sabem que ele, no fundo, é viciado em capim-limão. Mais tarde naquela manhã, Al e as garotas montam uma barraca no mercado, e uma senhora aparece para comprar os produtos deles, então Al dá alguns vegetais de brinde para ela. Jake então chega e pede pro Al entregar alguns vegetais para ele usar na cozinha. Al lhe entrega um repolho, então Jake agradece e convida Al para se juntar à sua turma para beber mais tarde naquele dia, mas Al diz que não pode ir porque tem assuntos urgentes para resolver. Depois que ele vai embora, o rei aparece de repente disfarçado com um capuz e Fal se esconde para que ele não a veja. Quando Al pergunta sobre o disfarce, o rei explica que só quer ser um cliente normal que veio comprar vegetais. Então Al pergunta o que ele deseja. O rei diz que quer nabo da Icon, e Al entrega os dois que restam, mas o rei pergunta quando Al vai se juntar à família real, já que eles já têm uma esposa para ele. Então o Al explica que não está interessado nessas coisas. O rei conhece muito bem o ponto fraco dele, então promete dar ao Al uma nova fazenda e ferramentas, e o idiota cede na hora. No entanto, Rory segura o Al no lugar e Fal joga uma batata na cabeça oca dele, o que o faz desmaiar na hora. Al acorda em um mundo dos sonhos, onde vê uma entidade parecida com uma deusa que promete encontrá-lo em breve. Quando Al tenta alcançá-la, ele acorda e percebe que está agarrando o rei, então imediatamente pula para longe. Mesmo estando confuso com o que acabou de acontecer, Al promete ao rei que eles vão retomar a conversa depois, então o rei vai embora com seus legumes. Horas depois, os legumes do Al já esgotaram completamente, então ele agradece às garotas pela ajuda e Fal diz que ele pode contar com ela sempre que precisar. Rory diz a mesma coisa, então ele informa que pretende usar o dinheiro que ganharam para comprar um herbicida que pode destruir o Bush Killer lá em casa. De repente, Al começa a agir como um vilão de desenho animado maluco de novo, então as duas garotas inventam desculpas para ir embora. Enquanto Hal e Axe termina suas entregas do dia, ele vê El e pergunta por que ele está agindo de repente como um Lex Luthor de segunda categoria. Então Al explica que pretende exterminar os Bush Killers dos seus campos, o que ele considera ser o pior plano de todos. De repente, eles veem alguns homens tentando escravizar à força uma garota para um cara com o corpo igual ao do Peter Griffin. Então, Al os confronta, apontando que a garota não gosta do que eles estão fazendo. Um dos homens tenta atacar Al por se meter no assunto deles, mas Al desvia e o nocauteia com uma jarra. O segundo mercenário tenta atacar, mas Al chuta a perna dele para fazê-lo perder o equilíbrio e finaliza com um chute estilo Liu Kang. Ao ver isso, o nobre grandalhão ativa seu modo esteira e sai correndo em velocidade da luz, e Al percebe que a garota em apuros é uma demônio. Rex a identifica como Uria, e ela fica chocada por ele saber quem ela é. Então ele explica que é da mesma espécie de demônio, por isso sabe que ela é filha e herdeira do rei demônio. Reak garante a Yuria que Al não maltrata demônios, então Yuria pede para ele salvar a raça demoníaca, e ele pede mais detalhes. Ela explica que estava brincando com suas bonecas um dia quando sua empregada demônio, Volpe, disse que ela estava em perigo e a teleportou para longe. Por causa disso, ela supõe que algo terrível aconteceu com seu povo e precisa da ajuda de Hal para salvá-los. Al concorda em ajudá-la com a condição de que Rex acabe com as ervas daninhas do seu campo enquanto ele estiver fora, e Rex aceita. Logo depois, Al de repente vira o Flash enquanto corre rapidamente sobre a água carregando Yuria, e Yuria teme que eles possam afundar. Eventualmente, eles chegam ao território dos demônios, e Yuria agradece Al por ajudá-la, mas o sorriso dela o faz lembrar de Livia. De repente, Volpe aparece e Yuria garante a Al que ele é confiável, mas ele de repente atira neles com um raio roxo oco, que Al desvia junto com Yuria. Enquanto Yuria tenta argumentar com ele, Volpe dispara vários outros raios contra eles, mas Al desvia repetidamente. Eventualmente, Al percebe que Volpe está sendo controlado, então o nocauteia com um chute giratório.
No entanto, enquanto ele verifica como Yuria tá, Volpe de repente se levanta e tenta lançar um ataque mais forte contra eles, mas Lucia chega de repente e derruba Volpe. Al fica surpreso ao ver que sua mãe tá lá, então ela explica que o Rex contou pra ela sobre a missão e garante a Yuria que não matou o Volpe. Quando eles chegam ao castelo demoníaco, Yuria fica chocado ao ver que todos os guardas foram aniquilados, e Lucia explica que eles se destruíram enquanto estavam sendo controlados. Yuria imediatamente corre para a sala do trono para ver como tá seu pai, mas vê que ele tá lutando pela própria vida. Enquanto Al verifica um cavaleiro, Lucia de repente tenta decapitar Yuria, mas Al a impede e aponta que ela não é sua verdadeira mãe, porque a verdadeira Lucia teria esmagado ele com um abraço ao vê-lo. No entanto, ela de repente o chama de Oni-chan e se transforma em sua verdadeira forma, e Al fica paralisado de choque ao ver que é a Lívia. Lívia diz que sentiu saudades do Al e exibe seu traje de princesa Disney da Temo, mas Al fica completamente paralisado enquanto se pergunta como ela está viva. Quando ele pergunta como ela foi revivida, ela explica que está ali graças ao deus maligno e começa a elogiá-lo, dizendo que ele pode engolir todo o sofrimento do mundo. Como demonstração do poder do deus maligno, ela dispara um corte de magia negra tão poderoso que destrói todo o castelo junto com as montanhas próximas. Al nem consegue processar o que acabou de presenciar, mas Lívia o chama de incrível por conseguir acompanhar a velocidade do ataque dela, e afirma que o poder do deus maligno dentro do corpo dele ainda está selado. Isso deixa Al confuso, então ele explica que a habilidade que ele ganhou, que aumentou seus atributos rapidamente, na verdade é uma habilidade do deus maligno, mas ela ressalta que ele ainda teria sido poderoso com suas habilidades originais. Quando Al pergunta por que o deus maligno escolheu, Lívia promete contar tudo se ele se juntar ao lado sombrio, e segura o rosto dele enquanto usa seu controle mental para influenciá-lo. Quando Al começa a ceder, Yuri o faz voltar à razão, então Lívia começa a enforcá-la enquanto diz pra ela não se meter nos assuntos dela com o irmão. Al tenta salvá-la, mas Lívia o impede com uma onda de choque mágica e ameaça destruir as pessoas que ele ama se ele não se juntar ao lado sombrio. Yuria diz pra Al fugir e deixá-la pra trás, mas Lívia fica furiosa e tenta acabar com ela com um golpe de karatê, então Al corre pra salvá-la. De repente, o colar de Al começa a brilhar, e ele percebe que o tempo parou, então começa a se perguntar se ativou o mundo sem querer igual o Jill. Mas a deusa dos sonhos dele aparece de repente. Quando ele pergunta quem ela se apresenta como a deusa do bem, que tem sido impedida pelo deus do mal por muito tempo. Mas, usando o pingente como catalisador, ela finalmente conseguiu conectar o espaço-tempo. Ela revela que parou o tempo com seus poderes, mas como isso não vai durar muito, decide purificar o poder do deus do mal dentro de Al para poder infundir seus próprios poderes nele. Ela então pede para ele estender a mão e, quando ele faz isso, ela transfere parte de seu poder para ele e explica que agora ele deve ser capaz de bloquear os movimentos do oponente. Ao ir embora, ela volta o tempo alguns segundos para dar a Al a chance de salvar Yuria. Al ativa sua magia sagrada para parar Lívia, mas isso só cria um campo de Bush Killers, fazendo Lívia concluir que é uma habilidade inútil. No entanto, as vinhas de repente amarram, fazendo com que ela solte Yuria, mas ela se liberta e avança contra Al com sua espada. Al cria uma parede de matadores de arbustos para bloquear o ataque, e as vinhas se enrolam em Lívia mais uma vez. De repente, Volpe chega e pede para Al segurá-la no lugar antes de disparar um poderoso ataque contra Lívia. Enquanto Volpe verifica a Yuria, ela diz que tá feliz em ver que ele tá bem de novo, mas Lívia sai da poeira e revela que o ataque de Volpe não causou nenhum dano a ela antes de lançá-la no chão. Antes que Al possa reagir, ela passa voando por ele e tenta decapitar Volpe, mas Al grita para ela parar. Lívia diz que as coisas estão ficando entediantes, já que tem tanta gente chata atrapalhando, e decide ir embora. Enquanto ela flutua no ar, Al tenta impedi-la, mas ela promete ter uma batalha 1 contra 1 com ele no próximo encontro antes de desaparecer em seu portal. Depois que ela vai embora, Volpe questiona Al de forma agressiva, perguntando qual é a relação dele com Lívia, mas Yuri intervém, informando que Al foi quem a protegeu. De repente, o Senhor dos Demônios pede para soltarem Al, explicando que ele deveria ser tratado como realeza por tê-lo salvado, e pede desculpas a Al pelo comportamento de Volpe. Quando ele pergunta sobre Lívia, Al revela que ela é sua irmã mais nova e pergunta ao Senhor dos Demônios sobre o Deus maligno. No entanto, o Senhor dos Demônios diz que a única coisa que sabe é que isso envolve seu ancestral, porque todos os livros sobre o assunto foram destruídos, e promete entrar em contato com Al se descobrir algo mais. Yuria começa a ficar triste porque seu Sugar Daddy tá prestes a ir embora, mas ele faz um carinho em sua cabeça e garante que um dia vai voltar. Ao ouvir isso, Yuria o abraça, mas Volpe a puxa pra longe e ameaça jogá-la no continente negro por abraçar sua gloriosa rainha. De volta ao reino, a empregada de Fal, Audi, pergunta se Fal vai sair, então ela confirma que sim e pede desculpas por sempre fazê-la agir como sua sócia. No entanto, Audi diz que é um prazer pra ela, então Fal se disfarça e se despede ao sair.
Enquanto isso, Al volta para sua fazenda, mas tudo o que consegue pensar são as palavras que Livia lhe disse sobre sua ligação com o deus maligno, o que o faz se perguntar quando conheceu esse deus. Ele se lembra do dia em seu passado quando encontrou aquele monstro sombrio e aterrorizante, mas não tem certeza se aquilo era o deus maligno, então decide perguntar para Testa. Pouco depois, ele encontra a Testa perto de uma árvore e conta tudo o que aconteceu mais cedo antes de perguntar se ele viu algo quando exploraram a caverna. Testa diz que só se lembra da confusão depois que o vulcão entrou em erupção, então Al pergunta se ele conhece o deus maligno, mas imediatamente muda de assunto, perguntando sobre os tomates. Depois de comer alguns tomates com ele, Al volta para a floresta, onde finalmente enfrenta seu medo ao nocautear uma orc fêmea. No entanto, a orc se levanta e começa a persegui-lo, mas o grupo do Jake o salva mais uma vez. Logo depois, Al conta pra Ellen que tá tendo dificuldades para enfrentar orcs apesar de todo o seu poder, então ela pede para ver o cartão de status dele. Enquanto observa o cartão, ela aponta que os atributos do Al diminuíram drasticamente, e Al percebe que é porque ele perdeu o poder do deus maligno. Nesse momento, Rayex chega com uma carta da mãe do Al, que passa 50 parágrafos expressando o quanto ama. De repente, Fala aparece e as 3 pretendentes do Al começam a brigar por ele. É isso por hoje. Deixe um like se você curtiu e assista ao vídeo que tá na tela.